Oi gente, hoje eu vim trazer uma peça bem fofinha e bem funcional pra vocês, que é uma lancheirinha. Eu não costumo fazer muita lancheira aqui no canal, mas esse modelo eu gostei bastante. Ela é bem prática, porque assim, ó, dá pra você carregar ela até na mochila, então é legal pra fazer pra criança também, ou pra levar pro trabalho aqui com a alcinha. E essa peça eu tô fazendo utilizando os tecidos lá da loja Coisas da Teca, então se você usar o cupom ARTEDAB nas suas compras, você ganha um descontinho lá do site. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, pra fazer essa peça, a gente vai cortar. Pra parte aqui, onde vai ser a tampa, as costas e a base da nossa lancheira, a gente vai cortar a medida de 45,5 por 21. Vai ser uma vez no tecido exterior, uma vez na manta e uma vez no etaflon. E o meu etaflon, ele é aquele de 2 milímetros e eu cortei ele um pouco maior aqui do que eu vou precisar na minha peça. Ó, e aqui eu já colei o meu tecido no etaflon usando cola spray, só para dar uma estabilizada nele na hora que a gente for costurar. A parte aqui do zíper, a gente vai precisar cortar a medida de 53,5 por 11. Também cortei o etaflon um pouquinho maior e aqui o tecido também tá estabilizado com manta. O zíper que eu tô usando aqui é do mais larguinho, esse aqui é aquele tamanho número 5 e ele tá medindo 65 centímetros. A alcinha que eu fiz aqui, ela mede 29 por 2,5. Para fazer essa alcinha, você vai cortar uma tira de tecido de mais ou menos 6 centímetros, você fecha ela na lateral, e aí aqui dentro, para minha alcinha ficar estruturada, eu coloquei uma tira de manta. Eu cortei a manta nesse tamanho aqui da alça, de 2,5, e daí passei ela com passador de fita aqui por dentro. Já tem outros vídeos aqui no canal que eu fiz a alça do mesmo jeito, por isso que eu já trouxe ela prontinha aqui dessa vez. E para fazer o acabamento da peça, eu vou usar esse viés xadrezinho aqui. E só mais uma observação. Aqui na parte principal da peça, para arredondar os cantinhos, eu tô usando esse círculo aqui que vem dentro dos rolinhos de viés. Ó, eu sempre guardo um assim, porque eu sempre uso ele para fazer cantinho. Porque daí, ó, você encaixa ele no canto e risca, que vai dar bem certinho o tamanho pra parte do zíper aqui e encaixar no teu corpo, no corpo da peça. E aqui você vai arredondar os 4 cantinhos. Aqui na parte principal da peça, eu fiz todo o quilt aqui no meu tecido e na manta, e eu também fiz 2 costuras retas aqui. E para fazer essas 2 costurinhas, eu contei daqui do ladinho para dentro 17 centímetros, e daí desse risco que eu fiz, contei mais 11 centímetros e fiz outro risco. E aqui deve sobrar mais 17. Então, pra ficar essa marcação aqui, que vai ser onde vai ser a tampinha aqui da frasqueirinha. Então, por isso que tem essa marcação. E agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar uma costura em todo o entorno aqui do tecido, unindo o tecido com o etaflon. Passei a costura aqui a toda a volta e também fiz uma marcaçãozinha agora, contando daqui da base pra cima, eu contei 8 centímetros e fiz um risquinho aqui, pra marcar os 2 lados, que vai ser o posicionamento da minha alça. Eu vou costurar a alça bem encostadinha aqui nesse risco que eu desenhei. A gente vai passar essa costura aqui pra fixar na lateral e depois eu vou marcar 5 centímetros pra dentro aqui da minha alça. Vou riscar com a caneta também e também vou passar uma costura bem em cima do risco. Daí ela vai ficar presa desse jeito aqui. Agora eu tô aqui com a minha alcinha já costurada e eu vou aplicar aqui nessa parte o viés. E eu vou aplicar aqui na parte principal, porque eu vou fazer o acabamento com viés pelo lado de fora da minha peça. Se você for fazer o acabamento com viés pelo lado de dentro, aí você vai aplicar ele nesse momento, agora aqui pela parte interna. Como a minha vai ser por fora, eu vou colocar ele aqui. E aqui, ó, eu vou começar, aqui a parte da alça é onde é a tampa, e aqui então é a parte da base. Eu vou começar a aplicar ele aqui na base, e vou deixar ele dobradinho assim, e vou costurar nessa margenzinha de meio centímetro. Porque colocar o viés agora já facilita muito na hora que a gente for fazer o acabamento. Aqui então, pessoal, passei o viés a toda a volta, ele tá abertinho, a gente só vai rebater ele no final, e agora a gente vai reservar essa peça.
E eu vou trabalhar aqui com a parte do zíper. E o zíper é daquela mesma maneira que a gente sempre faz. Vou pegar aqui o topo da minha faixa do zíper. Você pode olhar a direção da sua estampa para ficar de pezinho aqui aonde a gente vai colocar o zíper. E a gente vai colocar direito do zíper com direito do tecido principal. Vou passar uma costura de segurança e em seguida vou colocar ele direito com direito aqui com o meu etaflon. E daí vou passar a costura aqui e depois a gente vira e rebate. Aqui, depois de costuradinho o zíper, ele vai ficar desse jeitinho aqui. E agora a gente precisa refilar essa parte, porque essa faixa do zíper, ela precisa ficar com 11 centímetros de altura. Então, eu vou pegar minha régua e vou contar a partir aqui do zíper. E vou fazer um risco aqui. Eu passei a medida maior pra vocês, porque eu acho mais fácil a gente cortar maior e depois refilar, do que cortar menor e depois acabar faltando, porque daí o resultado da peça não vai ficar legal. Então, você conta esses 11 centímetros a partir aqui do começo do zíper. E faz um risquinho ali. Esse risco, eu vou passar a costura bem em cima dele, pra unir já o tecido com o etaflon. E em seguida, vou colocar os cursores aqui no meu zíper. Aqui, então, agora, eu tô com a minha faixa já com os cursores. E a gente vai pegar de volta lá a parte aqui do corpinho da peça. E eu fiz o seguinte, eu marquei aqui o centro dela. Eu dobrei ao meio aqui e fiz 2 piquezinhos marcando o meio. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na lateralzinha da nossa faixa do zíper. E você conta o centro dobrando, encostando no zíper aqui. E vou fazer o piquezinho do mesmo jeito. Agora aqui, ó, a gente vai olhar onde tá a nossa alcinha, porque o zíper tem que ficar pro lado onde tá a alça, que ele vai vir costurado assim. E vou posicionar aqui, ó, vou alinhar pique com pique. E aqui, agora eu vou costurar desse jeito, com a parte exterior dessa faixa do zíper virado pra cima e o exterior do corpo da peça virado pra baixo. E vou passar uma costura aqui na beiradinha pra prender um no outro. Quando chegar aqui no zíper, dá um retrocesso em cima pra deixar esse zíper mais resistente. Bom, gente, depois de costurar um dos lados, você pode medir todo o entorno aqui pra ver se a medida vai bater certinha aqui desse jeito. Então, prende tudo com um clipezinho, aí se você vê que vai sobrar um pouquinho de tecido aqui nesse lado, você vai lá e corta o pedacinho que sobrou, porque tem que ficar bem justinho pra poder encaixar a peça depois. Essa medida que eu passei é pra bater certinho, mas sempre é bom dar uma conferida. Aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, também vou marcar o centro e vou passar uma costura na beiradinha aqui. Agora aqui, gente, a gente formou um arco, então com esse pedaço aqui do meio, agora eu vou dobrar, vou encontrar aqui costura com costura e vou marcar o centro aqui dessa parte do zíper, dos dois lados, e também vou marcar o centro aqui dessa parte do topo. Aí a gente vai encontrar um no outro aqui e vai prender a toda volta com os grampinhos. Ou alfinete, o que você tiver. Só não é legal usar o alfinete no etaflon porque ele fica furando o etaflon. Então você pode substituir por aqueles clipes de papel ou até grampo de roupa. Se você tiver um menorzinho, você consegue fazer isso daqui. Aqui então, gente, eu vou começar costurando o fundo, prendi todo ele aqui com os grampinhos. E essa parte é bem chatinha de costurar, mas ó, é só você amassar a peça aqui, ó, que você vai conseguir formar o cantinho ali, principalmente para começar a tua costura. E daí é só ir circulando aqui a toda volta com a costurinha. Aqui você pode costurar na margem de meio centímetro, que daí na hora que rebater o viés vai ficar certinho. E
E aqui, gente, ó, você vai costurando até chegar bem nessa pontinha aqui, ó. Mesmo que fique um buraquinho pequenininho ali, não tem problema, porque na hora que a gente rebater o viés, a gente vai passar a costura de novo aqui por cima. E aí ela vai ser um pouquinho mais arredondada e daí a gente vai conseguir chegar até ele ali. Agora eu vou repetir exatamente a mesma coisa aqui na parte da tampa. Também vou unir tudo por fora aqui. E lembrando que eu tô fazendo ela por fora porque o meu viés aqui de acabamento vai ficar pelo lado de fora da peça. Se você for botar o viés de acabamento por dentro, você faz essa montagem ao contrário. Aí dentro ela fica assim, ó. Então aqui, gente, tô com tudo costuradinho e agora falta fazer o acabamento aqui com o viés. E só, a gente vai cortar qualquer fiapinho que fique de tecido assim pra fora, qualquer pelinho. E a gente vai começar a puxar o viés aqui pro lado de fora. Você vai puxando e vai dobrando ele sobre a costura que você fez primeiro. E vai prendendo com um grampinho. Assim, ó, a gente vai puxando, encaixando aqui e botando o grampo. Daí prende tudo e depois a gente vai passar uma costura em todo o entorno da peça. Aqui prendi então todo o meu viés. E aqui na nossa peça, nesses cantinhos aqui, ó, da onde tá o zíper e a base, como eles são quadradinhos, o viés naturalmente vai formar um cantinho mitrado. Então você dá uma dobradinha nele e deixa assim desse jeitinho. Agora aqui é só a gente começar a passar a costura para rebater esse viés. Você pode começar da onde você quiser. E essa peça aqui não pode ter medo de amassar ela para fazer esse acabamento, tá? Porque senão a gente não consegue costurar. Então tem que ir puxando bem ela e para poder conseguir passar as costurinhas aqui. Aqui, ó, quando eu cheguei no cantinho, eu levantei aqui, eu deixei a agulha abaixada, levantei só o calcador e virei a minha peça pra poder costurar aqui. Quando chegar na outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa. Vou erguer o calcador, mas com a agulha abaixada pra gente conseguir virar a peça sem tirar o ponto aqui do lugar. Bom, gente, então assim ficou a nossa pecinha pronta. Aqui por dentro ela fica assim, olha. Ela é espaçosinha, cabe um potinho pra levar marmita e mais uma fruta ou uma garrafinha pequena. Ela é bem espaçosa. E essa peça eu fiz sem usar forro, mas se você quiser pode usar o forrinho da sua preferência. Eu, quando faço lancheira, às vezes eu uso o bagum ou o nylon emborrachado, que ele também fica bem legal como forro de lancheira. Essa aqui, como é uma versão bem simplesinha, eu quis deixar ela só no Etaflon mesmo. E se você não tem tanta prática assim em costurar o viés, você pode fazer com o viés por dentro da peça, porque aqui, pelo lado de fora, ele ganha bastante destaque. Mas se ele estiver por dentro, as pessoas não vão reparar muito, então talvez fique com acabamento melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E se você gostou, não esquece de deixar um like e também se inscrever no canal, que toda semana tem passo a passo novo. Tchau e até a próxima!